Ora, agora sim, já cá estamos e desta vez pelo Facebook também. Obrigada a quem entrou connosco há pouquinho no Instagram. Efetivamente, nós já tínhamos começado aqui o direto, não é? Começámos por vos dizer bom dia e agradecer a vossa presença. Realmente aqui no Facebook não estávamos a conseguir, mas agora sim. Queremos estar perto de quem nos segue, de quem segue a página e, no fundo, de quem já tinha muito pedido este tema. Há 2 semanas atrás nós falámos um pouquinho de estimulação da linguagem nos mais pequeninos e ficou a promessa de que este tema iria ser falado. Para quem já nos tem seguido, bem-vindos a mais um Projeto EVA Fica em Casa. Para quem está pela primeira vez, muito bem-vindos aqui à nossa página Joana, a Terapeuta e a Mãe. É um projeto que fazemos com o coração e que ultimamente temos levado ainda mais pertinho de vocês, às vossas casas, fazendo-vos companhia nesta fase de confinamento, não é? Em que ficámos todos um pouquinho mais isolados, mas perto uns dos outros de outra forma, por assim dizer. Para quem já vai seguindo a página, para quem conhece o projeto, sabe que muito da base em que trabalhamos assenta no nosso projeto EVA. Para quem não conhece, Eva é a minha filhota, pois é, e é em homenagem a ela, mas EVA são também as iniciais de educar, valorizar e aprender. São nestas bases que assentamos aquilo em que acreditamos, que é dar-vos todos os meios, todas as ferramentas para atuarmos mais do que no trabalho de campo, não é? Como sabem, sou terapeuta da fala, para quem não sabe, deixo também esta dica, e portanto acompanho muitos pequeninos em contexto terapêutico, mas nos últimos anos tenho-me dedicado muito ao trabalho com pais, professores, educadores, apostando na prevenção. Os temas que temos trazido aqui para os nossos diretos são também temas muito diversificados, temas em que costumo dar formação pelo país fora. Infelizmente nesta fase não tem sido possível, mas mesmo assim, dada a importância do trabalho de prevenção, temos-vos trazido estes temas. Para quem só agora nos segue, ficam a saber também que aqui na página, no Facebook, por assim dizer também, no canal do YouTube Joana a Terapeuta, tem todos os diretos que já fomos fazendo e portanto nós já falamos aqui de temas tão diversos como a amamentação, o baby wearing, já falámos de baby signs também, uma língua gestual para os mais pequeninos iniciarem então a comunicação ainda com mais força, já falámos de dicas para a estimulação na linguagem dos mais pequeninos. Na semana passada falámos-vos aqui de a magia da leitura para os mais pequeninos, ainda em tempo de gestação, que foi uma informação que surpreendeu muitos dos pais que depois nos contactaram. Portanto, todos os diretos acabam por ficar também no nosso canal do YouTube, onde têm também dicas mais técnicas para a área da terapia da fala, dicas de jogos, de materiais com a marca com quem também tenho parceria, dicas muito práticas de atividades que podem facilmente fazer em casa sem ter que recorrer a um jogo muito, muito caro. E esta essência nós vamos também deixá-la aqui no direto de hoje. Portanto, contextualizado um pouquinho para quem não conhece o projeto, no fundo para darmos também tempo para que mais pessoas se juntem a nós. Voltamos a reforçar aqui os votos de um bom domingo, um dia hoje cheio de sol. Obrigada por estarem na nossa companhia. Então, como vos dizia, há 15 dias atrás nós falámos aqui sobre o tema da estimulação da linguagem nos mais pequeninos, sobretudo incidindo em dicas ali até aos 2, 3 anos, para que os pais e os educadores consigam ajudar os mais pequeninos no desenvolvimento do vocabulário, em começarem com as primeiras palavras, depois ali mais pertinho dos 2 anos, como é que podem surgir as frases mais complexas, aos 3, muito em breve vamos falar também de um tema, será já na próxima semana, deixo aqui já o desvendar também do próximo tema, vamos falar de gaguez fisiológico, a disfluência fisiológica que tanto preocupa pais, professores e educadores, sobretudo na faixa etária dos 3 aos 6, portanto fica já aqui essa indicação também. Ainda temos muito para vos contar, ainda vamos falar de papinhas caseiras também, que é uma área em que dou formação, portanto todos os motivos para ficarem connosco. Especificamente este tema da consciência fonológica foi um tema em que houve muitas questões, surgiram muitas mensagens, muitos contactos, muitos pais interessados em saber mais, muitos professores, porque a verdade é esta, este trabalho de consciência fonológica pode e deve ser feito nos mais variados contextos da criança, isto porque a essência é fazê-lo durante o brincar, é fazê-lo durante o dia-a-dia, sem que a criança muitas vezes perceba que está a ser trabalhado.
E é a certeza de que isto vai entrando no dia a dia, nas rotinas e que vai sendo feito de forma divertida e bastante prática. Portanto, não queremos de todo, se bem que possam acontecer estes momentos, não queremos que seja um trabalho específico em que a criança está sentada, com aquele tempo específico ali dedicado, até porque acaba por ser um trabalho que é um pouquinho mais maçudo, talvez sendo feito desta forma, se bem que também é possível. Para todos os que nos seguem, sabem que podem ir deixando os vossos comentários, as vossas dúvidas, sugestões de temas, quem sabe, não é? Para futuros diretos, também estamos abertos a essas sugestões. Deixem as vossas questões. Se tiverem alguma situação mais específica e que se sintam mais à vontade, deixem-nos mensagem na página facebook.com/Joana, a terapeuta e a mãe. Também pelo nosso site joanaterapeutaeamãe.pt tem também o nosso e-mail, tem também a forma de chegar até nós, muitas dicas de materiais também que podem utilizar e cada vez mais vamos acrescentar esse campo porque queremos mesmo partilhar com vocês. Aqui pelo Instagram deixem-nos também as vossas sugestões, os vossos comentários, as vossas dúvidas. Acima de tudo, queremos que este seja um contexto de partilha. Ora, então o tema da consciência fonológica foi um tema que, é engraçado, estava muito planeado aqui para a página e há 2 semanas atrás já tinha surgido o convite há algum tempo e efetivamente aconteceu na outra quinta-feira, não esta, mas a quinta-feira passada, e em breve irei partilhar com vocês, surgiu um convite por parte da Rádio Marcoense, precisamente para falarmos deste tema, dada a sua importância, e numa altura como esta, em que muitos papás se preparam, ou já fizeram as matrículas para o primeiro ciclo. Portanto, eu sei que há muitos corações apertadinhos desse lado, muitas incertezas, ainda por cima com a situação que vivenciamos, não é? Que eu sei que muitos educadores apostam muito forte neste último ano de pré-escolar, para trabalhar todas estas questões. Alguns já vêm desenvolvendo este trabalho de forma contínua, mas eu sei que há muitos pais que estão em casa com os pequeninos e que esperam muitas tarefas, muitas dicas, muitas sugestões para que este trabalho seja feito também. Olha, vou cumprimentar desde já, tenho aqui a Rosa, uma presença sempre assídua, a nossa Rosa que nos falou de Baby Wearing, e a Daniela, que é também terapeuta da fala e tem um projeto maravilhoso nesta área, o Piratinha dos Sons. Procurem, consultem. A Daniela tem uma caixinha de surpresas e é engraçado que sem nos conhecermos pessoalmente temos aprendido muito uma com a outra. A Daniela é alguém que percebe precisamente aquilo que estamos a falar, brincar com as palavras e os sons. É essa mesma a motivação, é essa mesmo a base. Sem o interesse da criança, como a Daniela diz, nós não conseguimos esta aprendizagem. E é precisamente isto que nós queremos trabalhar, Daniela. Concordo perfeitamente, é o brincar. O brincar que parece uma coisa tão banal, mas que é tão essencial. Portanto, consultem também a página da Daniela e de toda a equipa maravilhosa que está por trás, o Piratinha dos Sons, e no meu saco de histórias também, uma página deliciosa onde podem ter acesso a muitas histórias contadas por muitas mamães bonitas, por muitas terapeutas da fala. Vão gostar. Nós tivemos também há pouco tempo um concurso a decorrer em parceria e vamos ter surpresas para breve. Acho que posso já deixar assim um levantar do pano, mas são projetos muito bonitos com que podem contactar, porque efetivamente esta é uma área de extrema importância a ser trabalhada. Ora, muitas vezes perguntam-nos quando é que é o momento ideal para começar a estimular a consciência fonológica. E, efetivamente, quem nos seguiu naquele direto de estimulação da linguagem nos mais pequeninos, ouviram-me dizer muitas vezes, então, naquelas palavras mais complicadas, que os mais pequeninos têm alguma dificuldade em dizer, muitas vezes ali palavras com 3, 4 sílabas, nós sabemos que é extremamente complicado que eles as digam ali aos 2 anos, 2 anos e meio. E desde logo eu começo por dar a dica aos pais e aos professores e educadores com que me vou cruzando, não é? Porque trabalho com eles no meu dia-a-dia, em escolas e em jardins de infância e em creches. Portanto, a divisão silábica é desde logo uma ferramenta muito útil, ou seja, nós não estamos a trabalhar diretamente, mas estamos a usá-la em nosso proveito para que a criança faça o quê? Ora, se a criança tem dificuldade em dizer bicicleta ou em dizer televisão, telefone, aparelhagem, eu sei que vai ser complicado ela reproduzir a palavra tal e qual como ela seria de esperar. Já falámos também que a nível de desenvolvimento da fala e dos sons que vão aparecendo, nós sabemos que eles vão aparecendo também ao longo da evolução dos mais pequeninos e há sons que apenas aparecem ali por volta dos 4 anos e meio, 5 anos e meio. E portanto eu não estou à espera que uma criança de 2 anos me vá dizer perfeitamente a palavra aparelhagem, se bem que pode acontecer. Mas então se eu pegar numa palavra grande e tentar dividi-la por sílabas, marcando por exemplo com o meu corpo, telefone, ou então telemóvel. Então qual é que é a ideia? É que a criança vá prestando muita atenção à minha boca, eu posso e devo exagerar os sons, de maneira a que a criança vá fazendo muitas aquisições. Portanto, eu estou a mostrar à criança
quantas sílabas tem a palavra e, de certa forma, indiretamente já estamos a trabalhar a consciência fonológica, a questão da divisão silábica, que é talvez das competências mais trabalhadas a nível de jardim de infância. Muito simples de trabalharem em casa e vamos deixar dicas muito práticas e muito divertidas, como é que o podem fazer em casa, na rua, na praia, na piscina, em qualquer sítio onde vão, em qualquer tarefa, no banho, a cozinhar, porque é isto mesmo, é esta mesma magia. Ao mesmo tempo eu estou a mostrar à criança como é que os sons são produzidos. Eu posso dizer que uma criança com 2 anos muito dificilmente me vai fazer o L do telefone, mas eu vou dando a pista à criança que há sons que, por vezes, mexe a língua, T, mais para a frente, L, às vezes vai para cima, Fó, N. Ou seja, a criança vai conseguindo ler de maneira ainda que informal, indireta, e sem um estímulo que é incisivo e muito cansativo para ela, como é que os sons são feitos. E então é por aqui que nós começamos um pouquinho, ou seja, se calhar nós dizemos que incisivamente trabalhamos a consciência fonológica mais entre os 4 e os 6, mas a verdade é que este trabalho começa informalmente muito antes. Ora, vocês imaginem quando temos uma criança, e falamos ali naquela fase dos 5, 6, 7, 8 meses, quando falamos de estimulação da linguagem, a criança começa com o seu pá, 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 tá, tá, tá. Portanto, começamos ali com o balbucio, com a lalação. Isto não é mais do que a criança começar a ter a noção do que é uma sílaba. A criança encontra uma sílaba, encontra um som que junta a uma vogal, o pá, o bá, e começa a fazer repetição silábica. Tanto que há situações deliciosas em que às vezes temos um pá, 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 ou um má, 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 e toda a gente para e diz, será um mamã? Será um papá? Será que está a pedir papa? E, efetivamente, a criança está a experimentar, a criança está a ver como é que funciona todo aquele sistema, que para nós é o nosso sistema de fala, a boca, os lábios, a língua. A criança está a experimentar como é que aquilo funciona, por assim dizer. Porque não traz livro de instruções. Mas é esta descoberta tão fantástica e desta forma tão mágica que faz com que a criança conheça melhor do que ninguém o seu sistema de fala. Então começa muito por aqui. A criança encontra um som que vai repetindo. A criança encontra outro som e vai repetindo. Tá bem? Daniela está-nos a dizer, e com muita razão, é muito importante marcar a pausa entre as sílabas para esta divisão silábica. É muito importante nós fazermos esta divisão, seja, por exemplo, batendo as palmas, menina. Portanto, acompanhar esta divisão tanto com a nossa fala, ou seja, dando estímulo auditivo, mas também dando algum suporte visual. Então há muitas estratégias. Há pequeninos que já nos chegam com este trabalho, quando, por exemplo, nas sessões de terapia da fala, mas nós podemos passar muitas estratégias. Há pequeninos que vão contando pelos dedos, menina. Há pequeninos que batem as palmas, há pequeninos que batem na perna, que batem na mesa, há meninos que gostam de pegar na folha e desenhar as bolinhas, e esta é, mais uma vez, uma ótima estratégia, tanto para a estimulação da fala e da linguagem, como também, muitas vezes, ainda há pouco falava com uma mamã que eu sei que está aqui connosco, a minha querida Tânia. Bom dia, minha Tânia. E ainda há pouquinho eu dava algumas sugestões à Tânia para o trabalho com o seu filhote, por exemplo, para a produção do som R, o R fraquinho, não é? Muitos pais aqui aos 5 anos, 4, 5 anos, surgem-nos com esta preocupação. Meu filhote ainda não diz o R. E depois às vezes é aquele trabalho de desmistificar o que é isto do R. Portanto, nós já falámos um pouquinho aqui desta questão e eu prometi que voltaríamos a ela. Há muito esta questão de muitos professores, muitos pais, muitos educadores ainda falarem em letra. Nós, quando falamos em consciência fonológica, em fonologia, e na terapia da fala fazemos muito este trabalho, falamos em sons. E, portanto, aquilo que é gráfico tem muitas vezes outras representações a nível de som. Ora, vamos pensar, eu dou muitas vezes este exemplo. Eu posso pensar na palavra carro e na palavra caro. Então, graficamente, a única diferença entre elas é que uma tem 2 R's e a outra tem 1. Se nós formos a pensar em termos de som, aquilo que é ouvido, ambas as palavras, apesar de uma ter 5 letras e outra ter 4, ambas têm 4 sons. K, A, R, U, para o carro. E vejam bem, este O, que é escrito, que é a letra, na verdade tem o som U. Falei-vos também aqui na altura do método Dolph, que é um método que eu uso muito de apoio a este tipo de trabalho e que podem consultar, que é muito interessante tanto para terapeutas como para educadores, para pais também. Temos 2 colegas fantásticas, a Ana Severina e a Joana Romber, que frequentemente dão workshops nesta área, portanto procurem também, estamos cá para partilhar projetos bonitos e este é mais um. E então o que nós falamos, também por exemplo aqui no caro, são na mesma 4 sons, K, A, R, U. E então aquilo que nós dizemos muitas vezes, que é o R, eu gosto sempre de desmistificar com os pais. Então, mas é aquele R
que é o do rugido do leão, que é aquele R da garganta, ou aquele R, que é feito com a língua, que é o fraquinho. Por brincadeira, quem conhece o Projeto Eva já sabe, e não é uma analogia minha, é das colegas, nós usamos muito o som da vassourinha. Isto porque se no R do carro o que temos é uma vibração de garganta, se bem que há quem faça este rrr com a língua, carro, e é igualmente válido, é um único som com duas representações que podem existir e são ambas válidas, mas depois temos um carro, em que o movimento é feito com a língua. E então, voltando ao exemplo que eu estava a falar-vos que dei à Tânia, o que é que acontece aqui? Imaginem uma criança que tem dificuldade em dizer ure, e muitas vezes para a palavra prato acaba por dizer pato. Ok. Aquilo que eu quero, e mais uma vez recorrendo à divisão silábica, eu posso tentar mostrar à criança muito devagarinho como é que este som é encaixado aqui na palavra. Porque muitas vezes a criança nem se apercebe que o som está lá. Portanto, um pato ou um prato acaba por ser muito semelhante. Temos duas consoantes juntas, o P e o R, parato. E então o que vai acontecer é que a criança muitas vezes, e nós dizemos a palavra tão rápido no nosso dia-a-dia, que ela nem tem a forma de ver o nosso exemplo. E nós somos o melhor modelo, tanto a nível auditivo como a nível visual. Então, por que não chegar ao pé dos mais pequeninos, de frente para eles, deixando ler a nossa boca? Olha, então nós dizemos assim, parato. E o que é que nós fizemos? Numa palavra que tem duas sílabas, pará, tu, e nós devemos sempre deixar claro que se mantém as duas sílabas, sempre, o que eu vou fazer é adicionar uma espécie de um E pequenino entre o P e o R. Então aquilo que é um prato, eu começo a dizer-lhe que é um prato, sempre marcando a divisão silábica. Prato. Isto para que a criança depois não regrida na questão da divisão silábica. O que nós pretendemos, no fundo, é que os mais pequeninos consigam, com este tempo, com este dizer mais lento da palavra, com o deixar ele na nossa boca, que, efetivamente, há um outro som que eles não estavam a dizer, dar mais tempo para ver o que é que acontece na nossa boca, e então, com o tempo, este que é um prato, 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 às tantas é dito mais rápido. Se a criança tiver a noção que o som está lá, como é que se faz, depois só temos que automatizar a velocidade com que o som vai sendo dito. O que é que muitos pais me dizem a certa altura? Por exemplo, quando estamos especificamente a fazer este trabalho do re, acontecem muitas situações em que os pais dizem assim, olha, mas ele agora já diz o re, só que ele troca completamente, então aquilo que é um prato às vezes é um pátro, aquilo que às vezes é uma gravata é uma garvata, ou seja, às vezes o nosso re, o nosso R fraquinho, o tal da vassourinha, acaba por ser, ou seja, ele está, claro que temos um passo para a frente entre a criança, por exemplo, nos dizer gavata, quando o alvo é gravata, ou seja, o som está lá, mas aquilo que acontece é que a criança às vezes o troca ou de sílaba, em que uma gravata, o R estaria na primeira, passa por exemplo a uma segunda, uma gavrata ou uma gavatra, e às vezes a criança troca o som dentro da própria sílaba. Então aquilo que é uma gravata passa a ser uma garvata. Portanto, o R está lá na mesma sílaba. Os pais ficam extremamente preocupados e acham que isto é mais uma tempestade. E eu digo-lhes que bom que isto está a acontecer. Porque a criança vai fazendo aproximações, até conseguir a perfeição. O que é que eu lhes quero dizer com isto? É muito importante, e vocês viram que mais uma vez recorremos à divisão silábica. Portanto, é muito importante que a criança tenha, desde ter a idade, esta noção da divisão nas sílabas, para que depois a gente a vá conseguindo usar noutras competências, nomeadamente a da criança conseguir perceber um som muito específico numa determinada palavra. Então, se eu lhe disser assim, olha, a palavra gravata tem 3 sílabas, e o nosso R vai aparecer na primeira. E eu posso dar isto à criança como pista, por exemplo, pegar num papel, escrever a palavra gravata ou simplesmente fazer 3 bolinhas, cada uma delas representando uma sílaba. Gravata. E posso, por exemplo, pintar a primeira bolinha, primeira sílaba, representando que o R está ali e a criança tem uma pista, mesmo não sabendo ler. Mas o que é que nós vamos conseguindo associar? Aquilo que ela ouve, aquilo que ela sente na sua própria boca. Aos 6, 7 anos, algumas crianças com 5, quando chegam à escola, nós temos a leitura e a escrita não como mais uma coisa diferente, mas como um passo que acrescenta, porque depois a criança vai ver efetivamente essa letra escrita. Claro que nós podemos escrever a palavra à criança e podemos lhe mostrar que aquele som se associa àquele grafema, àquela letra escrita. Não necessariamente temos que ensinar o alfabeto aos mais pequeninos. Um dos exemplos que aqui demos no outro dia aconteceu comigo, em que um educador, na sua melhor vontade, estava a trabalhar o alfabeto e então diz a uma criança que cenoura começa com a letra Q. Ora, pois que começa. Mas nós tínhamos estado a trabalhar na terapia, que a cenoura tem o som da cobrinha. Ou então, aquele som que nós ouvimos, vocês
Vocês já sabem, quem vai seguindo a página, que associamos muito, não sou só eu, mas os terapeutas no geral, associamos muito os sons a sons do dia-a-dia. O S da cobrinha, o Z da abelha, o J da joaninha, o Sh da chuva. E nestes 4 exemplos, entre tantos outros, às vezes associamos ao som dos transportes, o V do avião ou do vento. E vejam aqui a chave para aquilo que depois vão ser, desculpem, os casos de leitura. Ora, por exemplo, se eu pensar no nosso som S, sabemos que cenoura se escreve com Q e um E. E muitos pequeninos às vezes ficam muito baralhados com este trabalho. Portanto, efetivamente há um Q, mas o som é o S. Som S, este, que pode ter 4 representações escritas. E falamos disto também, vamos só relembrar. Se eu pensar na palavra sapato, em que eu tenho um S. Cenoura, cinema, em que eu tenho um Q de cão ao pé do E e do I, que se lê C. Portanto, é regra aprendida logo no primeiro ano. Se eu tiver a palavra massa, em que aparecem os 2 S. Ou a palavra maçã, em que aparece o C cedilhado. E, portanto, temos esta ideia aqui de que um som vai corresponder a 4 formas gráficas. Temos mais. Se nós pensarmos no Z da abelha, portanto, todos os gestos que vocês me vão vendo a usação do Dolfo, como falámos há pouquinho. Então, este Z é o Z da zebra, não é que eles facilmente aprendem, mas é também o Z da palavra casa. É aquele Z daquela regra que nós dizemos que um S no meio das vogais lê-se Z. Vamos pensar no som X, que é um CH na chuva, que é um X no Shile, mas que aparece também sob a forma gráfica de um S se eu pensar na palavra testa, portanto este S de testa, e se eu pensar no plural, peixe, porque nós não dizemos pes, apesar de estar um S. Então pensar sempre em termos de sons. A mesma analogia para o som J. Um J, que é um J, por exemplo, em janela, mas que é o mesmo som J, naquela regra do caso de leitura em que um G ao pé do E e do I lê-se G. Gelado, gilete. E, portanto, este trabalho deve ir muito, muito presente. É um trabalho que nós, terapeutas da fala, devemos fazer junto de professores e educadores, que na maior das boas vontades fazem este trabalho e vão caminhando connosco, e é muito gratificante ver que se calhar aquilo que era um trabalho mais direcionado à letra no ano letivo seguinte está muito mais aprimorado. E há resultados, há crianças que às vezes começam a dividir a palavra em sons de uma maneira fantástica. O melhor exemplo que vos posso dar é um pequenino que se chamava Hugo, que se chama Hugo, o nosso Hugo. E, por exemplo, aqui é mais um bom exemplo de como trabalhamos com o som. Hugo tem 4 letras. Que melhor maneira de explicarmos à criança que um H é a letra que não se lê, pelo menos quando não está ao pé do Q, do N e do L, não é? Fazendo o nosso X, N e L, do que esta. Então, U, G, U. Hugo, que tem 4 letras, tem apenas 3 sons. Então, nós dizemos que o Hugo começa com o H, mas na verdade o som, porque ela começa é o som U. Daí que seja muito mais fácil a criança pensar em palavras que começam pelo seu nome. Então, Hugo, começa como uva. E vai ser muito mais fácil eles perceberem esta situação. Se calhar quando eles chegam à escola e vem a palavra uva, percebem logo que o seu nome começa com aquele som, sabendo ainda assim que temos um H antes. Portanto, isto é um trabalho que nós vamos fazendo continuamente, no meio de brincadeiras, e falamos aqui apenas ainda numa ou 2 competências de pré-leitura escrita, de consciência fonológica, portanto, a divisão silábica, que deve estar sempre presente. Dicas práticas de como é que vocês a podem trabalhar. Há bocado falámos no bater as palmas, bater na mesa, o fazer as bolinhas na folha, mas por que não fazer bolinhas com plasticina? Saltar em cada sílaba, pegar num pau, irem no meio da rua, marcarem bolinhas no meio do chão, no meio da terra, com terra molhada, com o dedo. Eu muitas vezes faço uma coisa engraçada com eles, que é numa janela, bafejamos para o vidro e fazemos ali mesmo, ou com um pouquinho de espuma de barbear, para quem quiser ser um pouquinho mais ousado e trabalhar também questões de integração sensorial, ou para agarrar os mais pequeninos numa tarefa mais prática e mais dinâmica, fazer aquelas bolinhas no meio da espuma. Um dos exemplos que também costumo muito dar é, por exemplo, estamos a cozinhar, estamos a partir um legume, estamos a partir rodelas de alho francês, estamos a partir um bocadinho de cenoura. Por que não? Olha, agora vamos pegar num bocadinho por cada sílaba. Então estamos ali a cortar a couve e vamos pegar numas folhinhas de couve. Então, couve. E vamos fazendo assim de uma maneira muito divertida. Estamos no banho, podemos chapinhar na água cada vez que aparece uma sílaba. De tantas maneiras, pegar em lápis, pegar em talheres, pegar no peluche favorito, pegar num brinquedo.
A criança aprende, diverte-se, às tantas já é ela que está a dar sugestões de agora vamos fazer com isto, agora vamos fazer com aquilo. Às vezes eles gostam de dar um beijinho por cada sílaba. Ou então podemos fazer uma coisa que é, olha, nós vamos contar pelos dedos e só damos um beijinho, por exemplo, quando aparecer o som B do teu nome. E, por exemplo, ela chama-se Gabriela. Então, Lá. Temos 1001 maneiras e nesta situação o que é que nós já estamos a fazer? Acabamos por estar a trabalhar também a consciência de som. Vai ser de extrema importância quando nós trabalhamos leitura escrita. Infelizmente, muitas situações de pequeninos que acabam por ter dificuldade na leitura escrita vêm porque esta noção do som não foi trabalhada. Agora, deixando um alerta antes de falarmos de outras competências. A questão auditiva. Recomendo sempre aos pais dos meus pequeninos, sobretudo quando me chegam nesta idade dos 4, 5, 6, que façam um rastreio auditivo no ano de entrada na escola. Visual e auditivo. É muito complicado quando chegamos às vezes ao fim do segundo período, e já me aconteceu, uma criança que tem dificuldade na aquisição da leitura e da escrita, não por competência cognitiva, não por dificuldades em consciência fonológica, mas, indiretamente sim, porque a criança ouvia mal. Porque a criança não era surda, mas tinha algum líquido nos ouvidos e nunca tinha sido detectado. Educadores, professores, atentos, pais, crianças que se chegam muito perto da televisão, crianças que insistentemente olham para a nossa boca tentando ler, mas vejam aquilo que é tão complicado. Se eu disser pato, bato, gato, cato, é tudo muito igual na nossa boca, portanto, nem essa compensação por vezes é suficiente. Nós temos que ter a certeza que quando temos os nossos mais pequeninos, que se há um ruído, eles olham para o ruído e olham para o lado de onde o ruído veio. Que se eu lhe pergunto que som é este, e posso ter às vezes sons muito parecidos, que encontramos muitas vezes em fecheiros até no YouTube. Por exemplo, se eu tenho o som do mar, ou o som do autocolismo, é tudo com água, o som da chuva, mas será que a criança distingue o que é cada um deles? Façam isso. Associem sons. Muitas vezes a criança perceber se é um telemóvel que está a vibrar ou se é, por exemplo, a vibração do som de uma abelha. Portanto, sons que são muito parecidos. Tentem perceber se a criança os distingue, se a criança localiza de onde é que vem um som, se a criança responde quando ouve o seu nome. Isto sem falar da atenção seletiva, porque às vezes eles estão muito entretidos e não ouvem porque não querem, ou melhor, não vêm porque não querem. Percebam se a criança põe o som da televisão muito alto, se ouve música muito alto, se quando, por exemplo, vocês estão de costas para ela, estão de roupa, a cozinhar, se a criança consegue perceber uma ordem que vocês lhe dão. Muitas vezes aquilo que os pais se queixam é eu pedi-lhe para ele me ir buscar uma cenoura e ele trouxe uma vassoura. Porque a palavra rima e o que a criança ficou em memória, o que ela guardou, foi o som final. E, portanto, nós temos muitas palavras, aquilo que nós chamamos os pares mínimos, e é muito fácil uma criança confundir. Agora, imaginem o que é isto na altura da estimulação, não é? Em que estamos na idade do pré-escolar e é tão importante a nível de estimulação da linguagem que elas ouçam bem para conseguirem fazer todo este trabalho de consciência fonológica, de som, de distinguir aquilo que é tão parecido. Casa e caça, queijo e queixo, é tudo muito parecido. Agora imaginem o que é isto. Quando uma criança chega a um primeiro ciclo e em que a maior parte dos conhecimentos e das ordens para as tarefas acabam por passar pela via auditiva. O que é um ditado, em que a professora, por exemplo, pode estar a dizer casa e a criança escreve caça. E não porque faça confusão no caso de leitura do C de cedilha, apenas porque não ouviu bem. No Z, no S, em todos aqueles exemplos que fomos dando. Portanto, é de extrema importância. Este rastreio, idealmente, deve ser realizado nos primeiros meses de vida, na maternidade. Os pais devem estar muito atentos, até porque muitas vezes crianças que nos chegam aos 3 anos ao gabinete ou à consulta, muitas vezes aos 3 anos não falando, há um historial de crianças que têm algum líquido no ouvido que não lhes permite estar com toda a competência auditiva nos momentos de estimulação. E nós sabemos que uma criança aprende muito por imitação, aprende muito por aquilo que vai ouvindo e também já falámos aqui, devemos falar para os bebés ainda na barriga, desde os primeiros dias de vida, como se fosse um adulto, dando-lhe tudo aquilo que é o vocabulário. Se nós pensamos em linguagem compreensiva e linguagem expressiva, muitas vezes os pais dizem-nos isto, ele percebe tudo, para ir produzindo as palavras é que é um pouquinho mais complicado. Uma certeza eu vos deixo, se eles têm como linguagem compreensiva, está lá arrumadinho, a certa altura a gaveta abre e começa tudo a sair. Eu costumo muito chamar estas crianças que são as caixinhas presente. Quando menos esperamos, a palavra está lá e nós pensamos, mas onde é que ele ouviu isto?
É no dia a dia, é nas nossas rotinas, em que vamos descrevendo, em que vamos dizendo tudo aquilo que vamos fazendo à criança. Esta estimulação, que não depende de 10, 15 minutos sentados numa mesa, com o jogo mais caro, com a atividade mais pomposa, é este trabalho que é feito no dia a dia, está bem? Portanto, a importância da audição. Estejam atentos nas vossas salas, em vossa casa, uma ordem que deem, uma criança que não consiga efetivar, fiquem muito alerta a todos estes sinais, está bem? Encaminhem para o otorrino, encaminhem para que seja feito um rastreio auditivo e, da mesma forma, a importância de um rastreio visual, não é? Isto porque desviamos um pouquinho do tema, mas falando aqui da parte da escrita, é muito fácil que uma criança que veja mal confunda, por exemplo, a forma gráfica de um E maiúsculo, a máquina, com um F, um U com um V, um M com um N, eventualmente um H minúsculo com um N. Então é muito importante que todas estas questões estejam eliminadas para que efetivamente a criança consiga ter aprendizagens efetivas. Ora, uma outra competência que é amplamente trabalhada em jardins de infância é a questão da rima. A rima, que é muito trabalhada às vezes no último ano, mas em terapia da fala e segundo o desenvolvimento da consciência fonológica, da própria fonologia, por norma, eu costumo trabalhar da seguinte forma, quando os pequeninos me chegam. Dos 4 aos 5, ou seja, naquele ano, entre os 4 e os 5 anos, eu gosto muito de trabalhar com eles e reforçar tudo o que é divisão silábica e rima. Ou seja, a criança perceber que uma palavra é igual nos sons finais. Não necessariamente na sílaba final, que é um erro que muitas vezes se comete. O que é uma rima? Então, uma rima são palavras que são iguais desde a sílaba tónica até ao final. Por exemplo, se eu pensar na palavra bota, bota rima com cota, rima com nota. Aquela ideia que nós dizemos aos pequeninos de então vamos chamar a palavra bota. Então, o que rima não é só o ta, é o ota. Isto porque muitas vezes pensamos em palavras. Estava aqui a tentar pensar em alguma palavra que também acabasse em ta e efetivamente não rimasse. Pinta, por exemplo. Pinta rima com tinta. Porque é uma palavra grande e rima desde o inta, pinta, trinta, quinta. Então é muito importante, até para quem trabalha a rima, que haja esta noção. Rima funciona desde a sílaba tónica, a sílaba mais forte da palavra, até ao fim. Então, 4, 5 anos, portanto, rima, divisão silábica. Aos 5 anos, dos 5 até aos 6, o ano que antecede a entrada na escola, o que é que eu gosto de sugerir para ser trabalhado? Não vamos ao som final da rima, vamos ao som inicial. Então podemos começar, e simplificando, por pedir à criança palavras que comecem, por exemplo, pela mesma sílaba inicial do seu nome. E aqui, claro, a criança já tem que saber o que é sílaba, já tem que fazer esta divisão. Então eu posso perguntar à criança uma palavra que comece, por exemplo, como há pouquinho falámos, como Hugo. Então temos a uva, o urso. Neste caso aqui, iríamos mais a som. Isto que é muito importante ser distinguido. E é importante que se distinga isto. Nós podemos pedir à criança que nos diga algo que comece pela mesma sílaba ou pelo mesmo som. E se pensarmos em alguém que, por exemplo, se chame Xavier, escrito com X, é totalmente válido que a criança nos diga que, por exemplo, o seu nome começa como Xavier, começa como chapéu. Mesmo que Xavier seja escrito com X e chapéu seja escrito com CH. Depois podemos ir só ao som, que é um pouquinho mais complicado. Eu posso pedir à criança, então vamos pensar em palavras que comecem com o som X. E aí a vogal que está à frente pode ser diferente. Estamos a dar muito menos pistas à criança, ou seja, já não é uma sílaba, é um som, mas estamos também, de certa forma, a fazer este caminho no trabalho do som. E a certa altura a criança já vai conseguir identificar o som do seu nome e outros tantos em muitas palavras. Então, 5, 6 anos, portanto, noção de som inicial, sílaba ou som inicial, sempre contando com esta questão do Hugo, que tem um H e um U, mas o som é U, do Xavier, que tem um X, mas o som é o mesmo que chapéu, da mesma forma que, por exemplo, estava aqui a pensar em Gil, que tem o mesmo som de Joana, um G ou um G, mas ambos com o som G. É muito importante esta noção. E então depois também, mais do que a noção de divisão silábica, é a criança perceber que uma frase é feita de palavras. A melhor dica que vos posso dar é que este trabalho idealmente deve ser começado pelo nome da criança. Isto porquê? Normalmente quando nós perguntamos a uma criança com 5, 6 anos, 4, eventualmente, porque há crianças que já podem começar a fazer este trabalho, é muito engraçado que quando lhes perguntamos o nome completo, eles dizem aquilo quase numa cadência cantada. Por exemplo, o meu, Joana Isabel Almeida Carvalho. Esta própria cadência já nos está a ajudar a dividir a palavra em sílabas. Em sílabas não, desculpem. Em palavras.
Portanto, a frase, o nome, aquele conjunto de palavras que nós conseguimos perceber cada uma delas. Joana, Isabel, Almeida, Carvalho. Mais complicado, e atenção, são quando temos pequeninos, têm ali os des pelo meio, que eles normalmente associam a uma ou outra palavra. Marquem-nos bem. Mais do que trabalhar a nível de som, experimentem escrever o nome da palavra. E a ideia que eu passo aos mais pequeninos é, ou então, olha, vamos ver. Por exemplo, eu escrevo, não é? E eu digo-lhes assim, olha, estás a ver, de cada vez que este conjuntinho de letras deixa de estar pegadinho, ou, por exemplo, falando nas maiúsculas e nas letras à máquina, de cada vez que há um espacinho maior, então temos uma palavra. Quando é no início, a gente ainda vai chamando as sílabas de bocadinhos pequeninos e a palavra de bocadinhos maiores. Mas por experiência, e tenho tentado mudar isso nos últimos anos e com resultados, comecem desde logo a usar o termo sílaba, palavra, frase. Isto vai ser muito importante quando a criança chega primeiro, por exemplo, a um primeiro ciclo e tem enunciados do género: organiza as sílabas para formar uma palavra, organiza as palavras na frase. Então é muito importante que ela vá desde o pré-escolar, com todo este trabalho de consciência fonológica feito, para que depois, ali na leitura e na escrita, flua tudo muito mais facilmente. Como é que às vezes eu faço este trabalho também? Uma sugestão muito prática. Às vezes vamos aos bazares chineses, vamos aos hipermercados, podemos fazer nós em casa também, com as tais bolinhas que são desenhadas, mas gosto muito às vezes de usar autocolantes circulares, grandes e mais pequeninos. Então, às vezes o que é que eu faço? Por exemplo, com a questão do nome. Marcamos o nome, que é um bocadinho maior que é a palavra, com autocolantes maiores. E depois, debaixo daquele autocolante maior, por exemplo, em que podemos começar com o primeiro e último nome, para simplificar. Joana Carvalho. Então o que é que eu faço? Joana Carvalho. Então, por baixo de Joana, em que colei uma bolinha grande, e de Carvalho, agora sabemos que cada palavra tem sílabas. Então, por baixo de Joana, quantas bolinhas pequeninas é que vamos colar? E eles vão colando e vão dizendo ao mesmo tempo. Joana. Autocolante grande, autocolantes pequeninos. E Carvalho, quantas sílabas tem? Carvalho. E às vezes esta cadência que eles vão dando no colar de cada um dos autocolantes faz maravilhas. E pensem sempre, esta noção de sílaba vai ser extremamente importante quando, por exemplo, nós pedimos à criança para escrever palavras muito compridas. Eles ficam muito aflitos quando a gente às vezes lhe pede para escrever hipopótamo, e holofote, e telefone, e que no fundo até são palavras com letras que eles na escola primária aprendem desde muito cedo. Estratégia melhor, divisão silábica. Então, se uma criança sabe dividir a palavra em sílabas, só tem que fazer isto. Portanto, eu vou dizendo a sílaba, devagarinho, pó. Olha, é igual, é só pensar nas mesmas letras. Mu, me. Eu juntei os lábios, é um me. É muito importante que desde o pré-escolar a criança vá associando os sons àquilo que o corpo faz. Um me com a boca fechada, um b, que é o som da bochecha, um v, em que eu trinco o meu lábio, um L, como falávamos há pouquinho, em que a língua sobe. E então o que é que nós temos? Temos um L que diz que a língua sobe. E é um L gráfico. Portanto, todo este trabalho começa no pré-escolar. E a criança, pela divisão silábica, vai tendo mais confiança e mais ferramentas para que a escrita flua mais facilmente. A rima. Onde é que a rima aparece no meio disto tudo? Ora, uma criança facilmente acaba por aprender pelo menos o ditongo ão, que é aquele mais comum, que é o do cão, que é o ão. Lá está sempre esta associação aos sons dos animais, aos sons dos transportes. E graficamente ele distingue-se muito bem por causa do til. Ora, vamos usar a rima a nosso favor. Então, se uma criança aprende, por norma é a primeira consoante, aprende o P, e eu sei que pão se escreve com um P e um ão, então vamos pensar em palavras que rimam com pão. Cão, mão, não, tão, são. E o que é que acontece em todas elas? Todas elas mantêm ditongo ão e nós só temos que mudar a consoante. Portanto, a rima já está aqui a facilitar-nos a nossa escrita. Mais um exemplo. Aquele erro que tantas vezes acontece, que a criança não sabe, às vezes até nós adultos, é uma boa estratégia para todos. Às vezes não sabemos se a palavra acaba em ão ou em ão. Comeram, comerão. Fizeram, viram, ouvirão. Claro que a gente sabe que o ão é usado no futuro, o fizeram é usado no passado. Mas enquanto eles não têm esta noção de verbo, então posso pensar, eles foram. Será que foram rima com cão? Forão. Foram, cão. O som é muito parecido, mas não é o ão do cão. Portanto, eu não vou escrever o viram com ão, o foram com ão, é com am. Portanto, a rima sempre aqui a ajudar. Imaginem,
Se eu tiver, por exemplo, a palavra ansiosa, que eu sei que todas as palavras que acabam em oso ou osa, nós temos a regra do C, que é o som Z, mas escrito como um S gráfico. Então, tudo que acaba em oso ou osa, ansiosa, preguiçosa, curiosa, pela rima, eu sei que aquela regra vai ser aplicada a todas as palavras que rimam com ela, não é? Portanto, é mais uma ajuda. A rima aqui a funcionar muito, muito, muito bem. Como é que nós podemos aqui trabalhar também a rima em casa e na escola? Mais uma vez, porque este é um conceito que deve ser trabalhado. Há professores e educadores a trabalhá-lo muito, 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 muito bem na escola. Sim, é verdade, tivemos aqui uma falha no Instagram, mas já estamos de volta. Já estamos de volta. Isto às vezes acontece aqui nos diretos, ainda por cima com os 2 diretos ao mesmo tempo. Mas já cá estamos e o vídeo fica todo disponível no nosso canal do YouTube durante a semana. Portanto, vão poder rever, vão poder tirar todas as dúvidas. Estela, eu vi aqui a dúvida e como não está propriamente aqui no tema. Já vamos falar um pouquinho desta questão no final e depois podemos também falar em particular aqui a troca do che com o se, que é muito importante entre aquilo que tínhamos dito. Portanto, já lá voltamos. Ora, dizia eu, como é que podemos trabalhar a rima? Muitas vezes, efetivamente, os educadores trabalham esta questão no ano que antecede o pré-escolar, ali com os 5 anos. E há coisas muito engraçadas, portanto, desde recorrerem a histórias, para os pequeninos identificarem a rima, canções, não há quem não conheça, o balão, do João, o pratinho Barnabé, que a saltar partiu um pé, a barata diz que tem sapatinhos de veludo, é mentira porque o pé é que é cabeludo. Então todas as músicas nos desafiam a encontrar as rimas. Particularmente eu faço sempre de 2 aos pais. E mesmo sem estarmos a trabalhar a rima em contexto formal de sessão, normalmente peçam-se para uma sessão ou 2 antes de começarem a ouvir. 2 muito importantes. A canção das rimas do Panda e a canção das rimas da professora ou educadora Alda Casqueira, que tem muitas outras canções para diversos temas e que ele vai ficando ali no ouvido dos nossos mais pequeninos, não é? Vai sendo muito importante que eles vão ficando com aquele padrão de som, porque isto realmente é um padrão que vai fazendo ali um tocar no ouvido. O Martim, que foi ao jardim comer amendoim e comer pudim, e a história depois chegou ao fim. Ou seja, eles têm muito logo desde cedo esta capacidade de ir percebendo este padrão sonoro. O pé do Zé, que cheira a chulé, quando ele viu o chimpanzé e o jacaré. Ou seja, se nós formos fazendo isto, é impossível a criança não se ir apercebendo disto. E o que é que vocês podem fazer? Então, se nas escolinhas muitas vezes é por aqui, vocês também podem muito usar, olhem, há livros extremamente deliciosos, por exemplo, da autora Luísa Ducla Soares, lenga-lengas, trava-línguas, as próprias adivinhas que eles gostam tanto, muitas vezes também têm a rima alto está, alto mora, todos o veem, ninguém o adora. A rima tem praticamente tudo. É só nós irmos fazer muito à lupa. Detetives de rimas, por que não? E muito engraçado é que vocês, mesmo em pré-escolar, podem ir mostrando a rima na vertente escrita. Ou seja, a criança perceber que o som não é só igual com o que ouvimos, mas que também se reflete na escrita. Base para a leitura escrita. Quando uma criança depois ali no primeiro, segundo, terceiro ano e por ali fora tem que identificar uma rima, ele vai lembrar-se desta pista. Estamos a fazer trabalho a pensar no futuro. E depois há muitas vezes educadores que acabam por fazer material para fixar na parede. Um dia fazem rimas para o ão e cada menino pensa numa rima e desenha. E aquele material vai estando ali exposto na sala para consulta permanente e vão revendo. Papás em casa, por que não fazerem livrinho de rimas também? Num dia, por exemplo, imagina, vamos procurar palavras que acabem em ão. Cão, pão. Normalmente eu uso muito o ão e o é, porque são talvez as mais intuitivas, o som mais intuitivo de eles reterem. Então podemos pensar em palavras que desenhamos. Podemos pegar numa revista, num jornal, procurar palavras, fazer colagens e ir aos pouquinhos fazendo. Um dia a rima para o ão, um dia a rima para o é, um dia a rima para o in, um dia a rima para ela, janela, amarela, panela, canela, donzela, cadela. É muito divertido quando eles vão fazendo estas rimas. Eu partilho com vocês uma história deliciosa de quando um dos meus pequeninos estava a fazer um daqueles exercícios mais de papel e lápis, este mais formal, não é? Depois de toda esta sensibilização que já fizemos. E quando ele chegou ao papel e lápis, ele estava com muita dificuldade, porque ele via 4 imagens de um lado, 4 imagens do outro, e ele tinha que fazer aquela ligação, não é? Porque ali também estávamos já a tentar trabalhar no pré-escolar, o uso do lápis e estas tarefas de ligar e de aprimorar um pouquinho a motricidade. Ele estava completamente baralhado. E eu disse, então, olha, vais tu dizer as palavras, vais tu sentir na tua boca, bem? A cara de felicidade dele quando percebe que o balão... Ele só me fazia...
Do género, não é? Eu, balão rima com pão. E então depois ali começámos a pedir outras rimas para além daquelas que lá estavam. É muito engraçado quando eles fazem esta descoberta. E depois eles vão pedir rimas com tudo. Então pensem no nome do pai, do tio, do avô, do primo, do desenho animado favorito, do animal preferido. Vão na rua e tentam imaginar. Nós podemos ir por várias fases. Ou seja, no início podemos dar, por exemplo, 2 palavras à criança e perguntar: olha, então mas pão rima com boneco ou rima com mão? Bebê rima com casa ou rima com pé? Ou seja, damos ali um leque fechado. Depois podemos pedir à criança que ali com 2 ou 3 palavras que encontre as outras 2 ou 3 que rimam com elas, dando-lhe também, por exemplo, as imagens ou as opções, mas depois este trabalho começa a ser feito por evocação. Então o que é isto? É eu dizer uma palavra à criança e ela, de todo o vocabulário que tem latente, conseguir encontrar. E depois daqui nós podemos começar a fazer coisas muito engraçadas com os nomes. Era a mãe Sofia que foi à padaria, o pai Marco pisou um charco e o bebê cheira mal o pé. Portanto, levem sempre isto na brincadeira. É a melhor maneira que eles têm para aprender. Eu espero muito sinceramente que estas dicas vos sejam úteis, mas aproveitem o material que têm em casa, canções, livros, numa viagem. Porque é que os pequeninos têm de ir tantas vezes com os filmes no tablet, no DVD? Ouçam histórias, ouçam canções, tentem encontrar rimas, tentem encontrar estes padrões, vão fazendo jogos, vão passando por sítios com o carro, sei lá, de repente aparece um sinal, e agora vamos pensar numa palavra que rime com sinal, e agora vamos pensar numa palavra que rime com rua. Olha, a lua não está cá porque não aparece de dia, aparece de noite. Estamos a trabalhar os contrários. É possível trabalhar linguagem, comunicação, consciência fonológica, tudo no dia a dia. Esqueçam jogos caros. Podemos ter, podemos usar, mas não é o essencial. Este trabalho está ao alcance de qualquer pai, qualquer avô, tio, tia. Sabemos que agora os nossos pequeninos estão entregues, não é? Por causa desta situação. Portanto, usem a imaginação, abusem. Este trabalho não tem de ser feito só com um livro, com tarefas escritas. É um trabalho que pode ser feito infinitamente. E eu estou a dispor para ajudar a dar dicas personalizadas, a dar dicas sobre tudo isto, porque é um trabalho que é muito valioso. Vocês vão ver a diferença numa criança que faça isto até em termos de jogos e de brincadeira, o que é o reflexo depois na leitura e na escrita. Vou antes só então fazer um parênteses aqui para ajudar a Estela, que me tinha dito que a criança, Estela, se eu não me engano, portanto ela, deixa-me só voltar aqui atrás no comentário, trocava o x com o se. Ok. Deixa-me só aqui voltar. O que é que acontece? Então, o som x e o som s. Se nós pensarmos em termos... Eu não sei se ela faz a troca de, por exemplo, chapéu diz-me sapéu. Então o que é que está a acontecer? Um som x, que devia ser produzido com a língua lá atrás, x, é produzido com a língua mais à frente. Eu acho que é isto, Estela. Corrija-me se eu estou errada. Um sh a passar a s. Ou seja, aquilo que nós temos é um processo de... Ok, é um processo de despalatalização. O que é que acontece? A criança percebe aquele som sh como um s. O que é que nós vamos ter que fazer a criança perceber? Que este som sh tem que ser produzido com a língua lá atrás. Um exemplo muito simples. Eu às vezes uso uma espátulazinha para conduzir a língua deles lá para trás para o sh. Podemos aqui também usar aquelas mnemónicas, Estela, que é o som sh, é o som da chuva, de mandar calar os meninos, e o som s, é o som da cobrinha, que é feito com o sorriso. Mesmo até a nível visual, nós fazemos esta distinção. Sh, s, sh, s, também é mais uma pista, ou seja, se a criança tiver a pista de som, por exemplo, a criança diz-me que é um sapéu, e diz, olha, não, é com o som de mandar calar os meninos. Chapéu. Portanto, eu já estou a dar uma pista que é auditiva e uma pista que é visual. E depois vamos associando ainda àquela mnemónica de que é o som da cobrinha. Desculpa, que é o som da chuva e não o som da cobrinha. O que é que nós podemos fazer também? Usar palavras que, quando nós trocamos ambos os sons, vão fazer com que a produção surja alterada. Por exemplo, eu posso dizer, nem sempre os pares mínimos são muito fáceis, mas às vezes usamos imagens e há material muito valioso, depois eu posso também deixar algumas dicas mais personalizadas, está bem, Estela? Por exemplo, se uma criança por exemplo, este exemplo que eu dei do chapéu-sapéu, eu vou sempre perceber o que é que a criança está a dizer, porque na verdade sapéu não existe. Mas se eu pensar, por exemplo, em pares mínimos, as tais palavras em que só mudam o som, são e chão, o menino está são, o boneco caiu ao chão. Claro que se aqui a criança me for dizer são em vez de chão, eu pelo contexto vou perceber, ela faz o contrário e substitui o se por che.
Ok, então não é uma despalatalização, é uma palatalização, porque há pouquinho deu a entender o contrário. Ok, mais fácil então. Estela, o que nós vamos fazer é dizer à criança que o som S é o da cobrinha. Então o que ela vai ter que fazer é não o X, mas um S. A língua tem de avançar. Não sempre esta pista do som da cobrinha, está bem? Mas os exemplos funcionam da mesma maneira. Então ela vai nos dizer que o menino está chão, quando o que nós queremos dizer é que o menino está são, está bem? Eu não sei se ela tem 4 anos feitos há muito tempo, se tem, não faz mal, se tem 4 anos feitos há pouquinho tempo. Isto porquê? O se, z, x, g são sons muito semelhantes que eles muitas vezes adquirem aos 3 anos e meio, 4. E quem já viu diretos anteriores sabe que nós contamos sempre aqui, eu pelo menos gosto de dar esta margem de mais ou menos meio ano, porque cada criança é diferente, cada criança faz as aquisições num ritmo que é diferente, que muitas vezes é mais lento pelos valores normais a certa altura, mas que de repente dá um grande salto. E se ela fez os 4 anos há pouco tempo, ok, em dezembro, 4 aninhos e meio, mais ou menos. Sim, nesta fase é bom que ela já vá fazendo esta distinção. Eu não sei se ela se é acompanhada em terapia da fala, se já fez algum despiste. Atenção, que sendo sons muito semelhantes, é muito importante perceber se a audição está aí ok. Eu se calhar começava mesmo por aí, Estela. Por exemplo, dar uma lista pequenina de pares mínimos. São, é igual ou é diferente? Chão, é igual ou é diferente? Receio, recheio. Então nós podemos pôr palavras mesmo diferentes e palavras iguais, primeiro que tudo para perceber se ela percebe esta diferença, ou seja, porque se ela não percebe a diferença em termos auditivos, este trabalho de fazer o x e o se e mostrar na boca vai ser muito complicado. Temos que ter a certeza de que a parte auditiva está íntegra. Aproveito, Estela, nós podemos falar depois, entretanto, posso deixar algumas dicas de materiais, há alguns pares mínimos também para este treino e para esta aferição e efetivamente também podemos aqui caminhar para algum colega só para uma avaliação de despiste, não é? Porque ainda tem aqui pelo menos, sendo de dezembro, no mínimo 1 ano, antes do pré-escolar, 2, se vocês assim o entenderem. Ainda temos aqui bastante tempo para trabalhar esta questão, mas sim, quanto mais cedo for vista, tanto melhor, sim, sem dúvida. Qualquer dúvida, Estela, estamos cá também para ajudar. Há muito material que permite trabalhar isto, mas de facto nós temos que ter a certeza que a nível auditivo está tudo lá, está bem? Eu não sei se há mais alguma dúvida, se alguém quer deixar alguma questão, claro que o podemos fazer por mensagem. Obrigada também a quem tem estado desse lado, muita gente aqui, a Tânia, a Maria Alice, a Alexandra, a Daniela que esteve também connosco, o Mário, muito obrigado a todos aqueles que foram passando por aqui. Eu espero que estas dicas sejam úteis no vosso dia-a-dia, que deem já para aplicar daqui a pouquinho, quando estiverem com os mais pequeninos a almoçar, a fazer o almoço, a fazerem algumas brincadeiras. É mesmo isto, o mais importante é que isto passe para o dia-a-dia, é muito, muito, muito importante. Estejam atentos aos sinais, se eles ouvem bem, se não ouvem bem, vão fazendo estas brincadeiras. Estela, obrigada, qualquer coisa estamos aqui para ajudar, está bem? Não hesitem, mas a questão do despiste auditivo para mim realmente fazia muito sentido. Até porque é acrescentar aqui uma questão. Nós, necessariamente, quando pensamos em crianças que possam ter uma perda auditiva, muita gente pensa em crianças que têm surdez. E o que é que a gente pensa? Não. Às vezes pode ser uma pequenina perda e convido-vos a todos a fazer uma pesquisa. Pode mesmo ser no Google. Existe uma coisa que nós utilizamos bastante e que eu em sessão uso muito com os pais para mostrar, que é chamada banana da fala. Para pais ou educadores que têm pequeninos que já fizeram exames auditivos, audiogramas, então nós temos aquela grelhazinha do audiograma, não é? Que tem as frequências e tem os decibéis, e nós sabemos que há toda aquela panóplia, a criança pode ter uma perda maior ou menor, ou seja, quanto mais os resultados vierem para baixo, por assim dizer, explicando grosseiramente, quer dizer que a criança tem uma perda maior. O que é que acontece? Idealmente uma criança deve ter todos os valores ali a rondar os 20 decibéis ou menos. O que é que acontece com a banana da fala? A banana da fala mostra-nos que os sons estão ali naquela frequência, com aqueles decibéis entre os 20 e os 40. Então se nós temos uma criança que por mais pequenina que seja a perda, por exemplo, impede de distinguir gato de gato, pato de bato, é muito importante que a criança faça pelo menos uma observação por otorrino ou que vá
que vamos tentando perceber se é preciso algo mais, porque ela deve ter integramente esta capacidade de distinguir estes sons. E nessa banana da fala, aquilo que vocês vão perceber é que muitas vezes eles têm uma perda numa ou noutra frequência, portanto há aquele diagrama para quem conhece, e depois vou deixar também nos comentários do vídeo esta banana da fala para vocês perceberem um pouquinho melhor. Então o que é que acontece muitas vezes? Nós conseguimos perceber que uma criança que tem uma perda numa dada frequência, o que vocês veem na banana da fala é que cada frequência tem um conjunto de sons associados. E muitas vezes quando nós cruzamos os dados auditivos com a tal banana da fala, nós percebemos que eles têm dificuldade naquele conjunto de sons, precisamente porque têm uma falha ali. Portanto, Estela, mais uma vez eu reforço a necessidade de vocês fazerem aqui o despiste auditivo, pode ser a explicação, e quanto mais cedo nós conseguirmos, há crianças que não necessariamente precisam de passar por uma cirurgia, às vezes com uma medicação sazonal nós conseguimos ter aqui resultados, e depois com muita estimulação auditiva, exagerem o som. Portanto, quando a vossa pequenina disser, por exemplo, que fizer lá aquela tal troca do chão, em vez de dizer o são, exagerem o som. Olha, não é chão, é são. Prolonguem o som, façam com que aquilo tenha efeito ali a nível do ouvido. E muitas vezes nós nem precisamos de insistir com a criança para repetir. Eu digo muitas vezes aos pais, para ser chata, estou cá eu nas sessões, não sejam muito incisivos. Às vezes o que nós queremos é, em vez de insistir com a criança e muitas vezes bloqueá-la porque ela não quer repetir aquela palavra, vejam aquele momento como um ganho para o futuro. Eu incentivo a criança a dizer melhor, aquele trabalho vai sendo feito a nível do ouvido, é uma estratégia quase de bombardeamento auditivo, como às vezes lhe chamamos, e que pode ter muito efeito nas palavras seguintes, está bem? Estava aqui a ver a Tânia. Tânia, deixa-me aqui espreitar. E quando eles depois de adquirirem um som, trocam em outras palavras. Ok. Por exemplo, já conseguem dizer rato e deixou de dizer gato. Passou a dizer o R ao invés do G. Mais um bom exemplo. O R e o G. Rato, gato. Eu se disser isto, se vocês não me estivessem a ouvir, era exatamente igual. Aqui o que é que nós vamos fazer? O G é um som que tem presença de cordas vocais, mas o R é um som mais forte. Olha, eu por norma associo o G ao som do gato e o R ao som do rugido do leão. É aquele som mais forte da garganta, que podemos associar a imensas coisas. O rugido do leão, o ressonar, o roncar do porquito, o gargarejar, que eles às vezes conseguem fazer o rrr. Então o que é que tu podes fazer? Portanto, ele deixou de dizer gato e vai dizer o ré. Ora, eu sei perfeitamente que nós com este menino insistimos muito a produzir o ré. E é normal que agora tudo que seja garganta ele vá dizer ré. Isto não é um retrocesso, é, sem dúvida, uma forma de mostrarmos que ele está a evoluir. Portanto, agora temos que fazer este trabalho. E, olha, mais uma vez, eu estava a falar para a Estela, dando aquelas dicas de fazermos o uso dos pares mínimos. Aqui também podemos fazer. Por exemplo, mostra-lhe especificamente um rato e um gato, imagens, não é? Pode ser real também, não faz mal. E vamos tentar perceber se ele, mediante a palavra, se ele consegue fazer a distinção. E podemos lhe dar esta pista mais corporal. Olha, então no rato nós fazemos uma careta, é o rugido de leão, enquanto que no gato é muito mais suave. Olha, quase que é só abrir a boca e deixar sair, ó. O gato, a língua está colada atrás, mas não fazemos tanta vibração. Tentem sempre encontrar aquilo que é o mais diferente nos sons que estamos a trabalhar. Olha, estava a ver se me lembrava assim de outras palavras. Galo e ralo, não é uma palavra tão comum, mas podemos tentar. Gota e rota. Deixa-me aqui pensar mais. Gola e rola. Deixa-me pensar mais. Tânia, se me lembrar de mais eu digo, mas acho que estas aqui, com imagens, acho que vai ajudar ele a perceber, está bem? É muito semelhante àquilo que estávamos a falar aqui com a Estela, e mais uma vez a questão auditiva, que eu sei que já estamos aqui em contato por causa dessa questão e que vocês vão despistar, também ainda temos aqui algum tempinho, mas sem dúvida, para nós conseguirmos que este trabalho de distinção de sons tão parecidos faça efeito, eu tenho que ter a certeza que o ouvido está lá aprimoradinho. A Dina estava-me aqui a dizer o sapo e o saco, mas, Dina, eles são pares mínimos sim, mas especificamente aqui estávamos a falar para o ré e para o guê, ou seja, o rola e gola, sim. A Dina está-me aqui a dar diversos exemplos, portanto, estes aqui seriam para outros sons, por exemplo, o sapo e o saco é ótimo para quando as crianças não distinguem os sons que são feitos cá à frente, sapo, sons que são feitos cá atrás, saco. O tio e o fio são os que são mais linguadentais e são os que são mais labiais. Aqui especificamente, Dina, e daí a importância do trabalho específico do terapeuta da fala, nós avaliamos cada criança, qual é o grupo específico de sons que eles falham, cruzamos os dados com os relatórios da otorrino e vemos especificamente
as frequências em que eles estão a falhar e, portanto, todos os pares mínimos, este grupo de palavras que eu estava a dizer aqui para a Tânia e para a Estela, são muitas vezes pensados para cada criança, para cada conjunto de sons que eles baralham, está bem? E, portanto, se houver mais alguma dúvida, alguma questão de algum pai, de algum professor, eu agradeço, eu é que agradeço vocês estarem aqui, porque sem dúvida que a conversa se tornou muito mais rica. Diz-me a Tânia, ele está comigo a ouvir-te e começou a fazer o que dizias para dizer correto. E resultou? Conseguimos ter aí um super leão a rugir? Eu espero que sim. A Tânia sabe, nós mantemos muito contacto. Há muitos papás, há muitos professores que eu vou conhecendo aqui do Facebook e que vou conhecendo do Instagram. Há muita gente que às vezes só me diz, olha, agora o som são estes, agora sintam-se à vontade, está bem? E quando não conseguem dizer o re em praia, por exemplo, Catarina, o direto vai ficar disponível, nós já falámos aqui desta situação, quando eu dei aquele exemplo do prato, mas eu vou voltar a repetir. Portanto, Catarina, o que é que acontece? Na palavra praia. Praia. Resultou? Boa. Dia ganho, sem dúvida. Tânia, obrigada. Praia. Então o que é que nós fazemos, Catarina? Praia que tem 2 sílabas. Praia. O que nós vamos tentar fazer, isto é, por exemplo, partindo do princípio que a Catarina me está a dar o exemplo de praia, é sinal que ele já consegue dizer o de noutras palavritas, por exemplo, como pera, no meio da palavra, comer. Nós estamos a ficar sem o nosso direto no Instagram, mas nós já cá voltamos. Sem querer passou 1 hora, meu Deus, como é que é possível? Catarina, fica a dica então. O que é que nós vamos fazer? Eu aqui no Facebook vou continuar, porque a Catarina está-me a fazer aqui a pergunta, mas já voltamos. Aqui também no Instagram. Deixem-me só terminar. Vamos aqui fazer a partilha. Ora. Só aqui para terminar e voltarmos aqui. Catarina, não me esqueci da dúvida, mas é para que também aqui no Facebook, no Instagram, desculpem, não deixem de nos acompanhar. Ora, vamos cá, é só voltar aqui ao direto. E voltamos já. Portanto, Catarina, ora, já cá estamos novamente no Instagram. Obrigada a quem voltou connosco. Estamos mesmo a terminar, mas eu não queria deixar de responder às vossas questões. Portanto, Catarina, voltando, eu peço desculpa pela pausa. Portanto, praia que teria 2 sílabas. Partimos do princípio que a pequenina já diz, o pequenino ou pequenino já diz o R em pera, que é no meio da palavra. Ok, boa. Diz também, por exemplo, em comer, correr, andar, no fim da palavra. Penso que sim. Muitas vezes eles começam também já a dizer, antes de outra consoante, curso, carta, tarte. Se especificamente é no praia que ela não diz, então nós vamos transformar aquelas 2 sílabas em 3. Mas isto é uma coisa só para nós. Então o que é que eu vou fazer? Em pera, ela diz o R entre duas vogais. Então eu vou fazer o mesmo em praia. Então o que é que eu vou fazer? Vou imaginar que entre o P e o R, entre tudo que é pre, tre, bre, cre, gre, existe um E. Então eu vou dizer-lhe que vamos à praia. Praia. No fundo estamos a fazer o quê, Catarina? A dar mais tempo. Ainda não diz em comer, correr. Ok. A estratégia vai ser sempre esta. Eu vou sempre tentar juntar o R a outra vogal. Então aquilo que é comer, eu vou fazer comer. Mas, na divisão para eles, eu vou fazer comer. Eu vou sempre marcar as 2 sílabas, está bem? Comer. A mesma coisa nas cartas. Vou imaginar um E a seguir. Cartas. Cartas. O que eu quero é que este R, este som R fraquinho, que é tão rápido, que a criança comece a conseguir juntá-la a uma outra vogal, desculpem, de maneira a que, se ela depois me disser comer, beber, cartas, tarte, perato, peraia, que depois, acelerando a palavra, porque já sabe que o som está ali, como é que ele se diz, que começa então a dizer peraia, peraia, praia, praia, praia. Ou seja, o que eu quero é que aquele som comece a surgir. Eles muitas vezes, Catarina, não o dizem, porque entre um P e um R, pre, é muito rápido. Então convém nós mesmos irmos dizendo a palavra lentamente. Praia. E mostrar que o R é o tal som da vassourinha, como já aqui dissemos, que é um som em que a língua vai varrer o céu da boca, está bem? Praia. E depois, e ela conseguir dizer praia, vamos então tentando dizer a palavra aos pouquinhos, também cada vez mais rápido. Praia, praia. É muito parecido com pera. Praia, praia, praia. Até que vai dizendo bem. Muito importante, está bem, Catarina? Esta questão que falámos da questão auditiva, é importante perceber se ela ouve bem aqueles sinais que falámos, dela ouvir televisão muito alta, de olhar muito para a vossa boca. É muito importante nós tentarmos perceber se a nível auditivo está tudo bem. Claro que estas dicas que nós vamos aqui deixando de prevenção,
Para mim, pelo menos, então, quando são sons que envolvem a língua, envolvem estes movimentos, é muito importante nós percebermos se uma criança não diz o som, qual é o motivo porque ela não o diz? Será que não houve a diferença? Será que a criança tem dificuldade em fazer o movimento com a língua? Muitas vezes o trabalho da terapia começa por um encaminhamento para um médico otorrino ou para se fazer este exame auditivo. Ou muitas vezes antes de começarmos a fazer este trabalho de som, nós fazemos muito trabalho muscular com a língua. Não há duas crianças que cheguem ao meu espaço ou com quem vá ter uma escola em que o trabalho seja exatamente igual. Portanto, o plano de terapia é feito para cada criança especificamente mediante as dificuldades. Eu tenho aqui a Patrícia. Bom dia, Patrícia, que me diz que o meu filho não diz o R, tem 3 anos. Patrícia, vamos voltar àquela questão do início. É o R forte da garganta do carro ou é o R fraquinho do carro, da pera? Isto porquê? Se for o R forte, aos 3 anitos ele já deve surgir. Se for o R da pera, é completamente normal ainda não o ter, está bem? Portanto, este R é um som que aparece normalmente ali aos 4 anos e meio, com a tal margem de meio ano, podemos aqui contar dele surgir até aos 5. O R fraquinho. Patrícia, coração tranquilo. Agora, é muito importante, ele não precisa ter pera, pode ser uma pera, uma peia, mas vocês deem sempre a pista, dizendo a palavra devagarinho, pera, está bem? Olha como é que a gente diz, olha, a língua vai lá acima, parece uma vassourinha, pera. Comer, exagerem mesmo o som. Com todo o respeito, eu digo muitas vezes que este é o R das pessoas que falam lá no Nordeste, que enrolam muito aquele R. Ou seja, Patrícia, todo aquele estímulo que a gente der agora é estímulo para o futuro. Dou-vos um exemplo. A minha pequenita, a minha Eva, boa, a minha Eva também tem 3 anos, está há 2 meses de completar os 4. E, muito como vos digo aqui, no dia a dia eu ia estimulando. E ela praticamente já adquiriu este R no dia-a-dia. Claro que ainda muitas vezes me diz que é o pato. Eu brinco com ela, o pato, quá, quá. Vamos buscar um pato? Não, mamãe, é um prato. Ou seja, não sai natural, não é automático. Mas ela sabe precisamente que se eu a corrigir, na próxima vez, ela muitas vezes gosta de tentar, outras vezes não. E nós não insistimos. Lembrem-se sempre, o trabalho que eu faço agora, de exagerar o som, de dizer devagarinho, é, no fundo, investimento para o futuro, está bem? Da mesma forma que a consciência fonológica o é para quando eles ingressarem na escola. Minha dona Ana, minha Ana Sousa, a mãe do... dona Ana, um grande beijinho. Desculpem, há pessoas que passam por nós e deixam assim uma marca muito grande. Um beijinho muito grande, as saudades são tantas, desculpem. Há meninos e há pais que marcam todos, mas depois há amizades que ficam. A dona Ana é mãe do menino que eu acompanhei, já lá vai 1 ano e não perdemos o contacto. E o trabalho é assim, envolve-nos mesmo. Eu estou sempre aqui, é assim que eu gosto de caminhar ao vosso lado, porque o investimento que fazemos hoje nos nossos mais pequeninos é sem dúvida um investimento para o futuro. Um grande bem-aja a todos, obrigada por estarem connosco aqui em mais um Projeto EVA. Para a próxima semana, já sabem, voltamos com o tema da disfluência fisiológica, aquela que é a gaguez dita normal e como é que podemos passar